Estamos a sintonizar a Rádio Pernos, estamos com as conversas de Ribatejo, estamos à mesa com Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro. Hoje temos um assunto quase exclusivo, a análise das propostas distritais do PSD, PS e CDU, que merece o comentário e a apreciação deste painel, mas atendendo também àquilo que tem sido a agenda em Santarém, merece uma primeira apreciação dois assuntos que ocorreram neste final de semana. Um que a Assembleia Municipal, que se reuniu de forma temática para debater as barreiras de Santarém, e também a inauguração do Museu de Arte Sacra na Sé Catedral, e que teve também honras de presença do Presidente da República. Dois assuntos rapidíssimos para comentar. Posso começar por si, Carlos Rodrigues, Assembleia Municipal e o problema das barreiras. Perspectivas de boa resolução para aquele assunto? Não, quer dizer, voltou-se a confirmar que o que saiu do trabalho da Assembleia Municipal, independentemente das propostas e da moção que saiu de lá, no sentido de salvaguardar e viabilizar a alteração da linha do caminho de ferro e arranjar as barreiras de Santarém, na minha perspectiva, as coisas estão comprometidas, salvo exceção, vindo para aqui a tamancar ali as barreiras de Santa Clara. E o que é preocupante é que, para quem não conhece as barreiras de Santarém e ouviu os técnicos que estiveram presentes e fizeram uma descrição dos problemas, da problemática das barreiras de Santarém, se as pessoas que não sabem e não conhecem os ouvissem, jamais poderiam utilizar todas estas vias circulantes à cidade de Santarém, incluindo a linha do caminho de ferro. Muita preocupação, portanto... Se essa preocupação, e é lamentável que, sendo os técnicos altamente competentes da REFER, do ULNEC, não há dúvidas nenhuma, dos Estados de Portugal, e perante a decisão do próprio Governo de convocar todas as associações e as instituições públicas e oficiais para fazer o programa de investimentos de infraestruturas de elevado valor acrescentado, a situação se mantenha e não seja alterado o programa, porque não há dúvida nenhuma, se não há dinheiro para tudo, há que selecionar, e o raciocínio e o princípio é prioridade, e Santarém, para mim, continua a ser a prioridade das prioridades. Rui, fala-se em 18 milhões, 20 milhões de euros para tentar suster esta situação e sem garantir circulação na estrada, não é? Nós já cá dissemos. Agora, se me permite, eu cometi um lapso na Assembleia Municipal, porque referi o despacho do Ministro das Obras Públicas, Carmona Rodrigues, quer dizer, e referi que quem tinha desenvolvido todo esse processo na Câmara de Santarém tinha sido o Dr. Moita Flores, mas foi o Rui Barreiro. Foi um lapso, foi. E eu, aliás, o ex-vereador, o Neto, o nosso amigo Neto, fez o favor, corretamente e bem, de me chamar a atenção disso, e eu queria aproveitar aqui. Fica a correção feita. Quem iniciou esse trabalho foi o Rui Barreiro. Então, sim, tive a esse propósito, posso dizer que falei não só com Carmona Rodrigues, mas também com um homem hoje que é muito conhecido por ser o presidente da EDP, António Mexia, que também foi Ministro das Obras Públicas do Governo de Santana Lopes, salvo erro. Sim. Ou Durão Barroso, já não consigo. Não foi Santana Lopes, salvo erro. Pois, também já não consigo, mas também falei com ele. Mas, de facto, quem deu efetivamente maior gás, passo o termo popular, e quem acarinhou, digamos que Santarém nesse sentido, e eu julgo que também é preciso ter memória, foi Carmona Rodrigues. Carmona Rodrigues mostrou-se, não só se mostrou interessado em ajudar a resolver o problema, como ainda hoje está preocupado. Eu estive recentemente com ele, também já o disse aqui aos microfones da Rádio Pernos, estive recentemente com ele numa conferência e ele perguntou-me, precisamente, ainda antes desta desgraça ter acontecido, perguntou-me como é que estava o processo das barreiras, se já tinha sido feita a obra, enfim, e eu lá o meti a par, infelizmente, da ausência de intervenção estruturante nas barreiras. Mas é preciso dizer que o problema financeiro é um problema, mas não é o único, e tudo depende como se olha para esta problemática. Como eu disse já no último programa, e todos nós, aliás, quer o Zé Marcelino, quer o Carlos Rodrigues, também o referimos, este é um problema que não é exclusivamente de Santarém, é um problema de dimensão nacional. Estamos a falar de estradas nacionais e da principal linha de caminho de ferro do país. E, portanto, tem que ser entendido como uma importante obra para o país. E se nós conseguimos ver que se disponibilizam meios financeiros para tanta coisa em tanto lugar,
Por que razão é que não se conseguiu ainda arranjar dinheiro para fazer aqui a intervenção que é necessária? Porque é mesmo necessária. E é necessária, é urgente, e como disse o Carlos Rodrigues, relativamente à intervenção do LNEC, eles já chamaram várias vezes a atenção para o problema e dizem que é iminente. E ainda atenção que ainda não começou o inverno. Dizem que é iminente a queda das barreiras. E, portanto, isto obviamente que tem um peso sobre os ombros de quem tem responsabilidade neste momento, quer municipal, quer governativa, se efetivamente vier a acontecer alguma desgraça. Marcelino, prevê-se resolução? O dinheiro é muito e não há dinheiro? Eu acho que o dinheiro não é muito. Vamos lá ver. Muito é se houver alguma perda humana. Isso é que é muito. Mas já agora para pormos em equação aquilo que é a forma como no fundo o nosso país é governado, ou pelo menos, ou talvez desgovernado, não há, pelos vistos, parece que 20 milhões de euros para resolver o problema das barreiras. Eu já disse isto aqui um dos antes dos programas, mas já agora, porque houve desenvolvimentos esta semana, portanto, neste processo. O Governo e o Banco de Portugal, naturalmente com pressão do próprio Governo, até porque ainda há dias o ministro vários ministros disseram que o Banco Novo é para vender rapidamente e, portanto, o que quer dizer que para vender rapidamente, e o Presidente do Conselho de Administração do Banco Novo, do ex-BES, penso que já pediu admissão. Porque não está de acordo, porque o que ele queria, e penso corretamente, é dar alguma credibilidade ao banco, criar-lhe valor para depois poder vender, para poder ser vendido depois, para que não haja prejuízo daqueles 4,9 mil milhões de euros que nós já lá pusemos também. E, portanto, queremos vendê-lo rapidamente. Tanto quanto toda a gente sabe, quando se quer vender muito cedo e rapidamente, vende-se sempre barato. Mais barato. É impossível vender. Aliás, neste momento, o banco não pode valer aquele dinheiro. Está a querer dizer também com isso que há dinheiro para um lado e não há dinheiro para o outro. Estou a querer dizer exatamente isso. É que não há 20 milhões de euros para resolver um problema grave que pode... Nacional, que pode impossibilitar a passagem do caminho de ferro, portanto o comboio, pode cortar o país ao meio em termos de transportes. Não temos o acesso a Santarém pela Estrada Nacional 114 e poderemos vir a ter que chorar algumas vítimas e, portanto, mas há 4,9 mil milhões de euros, que são uma enormidade de dinheiro para desbaratar, provavelmente, para vender a algum amigo, o banco agora barato, para que depois eles possam ganhar dinheiro. E, portanto, esta forma de governar o país, esta forma de ver o país, de facto, não pode continuar a ser assim. E com esta iniciativa, agora para todos, com esta iniciativa da Assembleia Municipal, prevê-se ou é crível que vá disputar... A iniciativa da Assembleia Municipal, se me permite, é louvável, é atrasada, de qualquer maneira é sempre louvável fazer alguma coisa e tentar. Penso que foi aprovada uma moção para apresentar ao Governo, para ser, para agilizar as situações. Mas isso só não chega, efetivamente. É preciso, porque eu também já vi, já li, já tive informação de que a REFER irá fazer uma parte das obras, mas a REFER não tem isso orçamentado, depois nós também sabemos como é que são os processos de candidaturas, dos concursos, o tempo que demora, e portanto isto seguramente não vai ser feito antes do próximo ano. E, portanto, vem aí o inverno. 2016? Sim, mesmo a fazer alguma coisa. Agora, vem aí o inverno e a pressão que existe sobre as barreiras e aquilo que foi dito pelo MEC e foi mostrado, portanto, nesta Assembleia Municipal, é de facto muito grave. Depois há coisas que nós não conhecíamos e penso que é importante, talvez. Há mesmo uma grande cisterna no Rosa Damasceno, que está cheia de água, que está a pressionar muito aquela barreira e pode efetivamente criar ali mais uma série de problemas. Portanto, era importante verificar este tipo de situações todas, como há outras situações que deveria a Câmara também fazer alguma coisa para resolver. Eu chamava aqui já agora só um pormenor, porque as pessoas também conhecem aquela cisterna que está naquele prédio na Rua 15 de Março.
é de facto uma enormidade de água que está ali e, portanto, estamos a falar numa parte da barreira também. E, portanto, aquele prédio não terminou, não sei de quem é o prédio, se já é de algum banco, o que é certo é que na cave daquele prédio ela está completamente alagada, tem milhares de litros de água lá dentro e, portanto, está certamente a sair desgovernadamente por qualquer lado e há de fazer com certeza mal. E, portanto, era importante que estas coisas fossem vistas com olhos de ver. Não, mas eu percebo a preocupação do Marcelino e os valores do dinheiro. Mas eu sou mais simples e objetivo no meu raciocínio em relação ao dinheiro para as barreiras de Santarém. É que se foi aprovado pelo Governo e pelas instituições nacionais, por unanimidade, um investimento para infraestruturas de alto valor acrescentado e prioritárias para o país, quer dizer, toda essa aprovação de 6 mil milhões de euros, que o banco, como o Marcelino disse, custa a 100%. E este investimento de Santarém é 85% a 90% do fundo perdido. Quer dizer, e havia possibilidades, nesses valores que foram aprovados, retirar algumas obras. Nomeadamente, eu não quero ser injusto ou me repetir, que não concebo, não sei, ainda não me explicaram como é que vão reativar o ramal de Mangualde para Viseu, que foi desativado, salvo erro, há 10 ou 15 anos, não tenho a certeza. Agora, se isso não é, se em termos de o ramal de Viseu e as barreiras e a grande preocupação nacional de Santarém, é uma prioridade. Não é uma prioridade. É isso que eu queria, por isso foi isso que eu chamei a atenção na Assembleia Municipal mais uma vez e, naturalmente, que, independentemente, quero aqui referir todo o comportamento da Assembleia Municipal, da Câmara Municipal e a envolvência que deu é importante. Mas isso não chega. É preciso repor e exigir que o Governo arranje a solução da melhor maneira, porque isto é vamos repetir, é um problema com prioridade e nacional. Bom, fica aqui mais o registro. Esperemos que este trabalho da Assembleia Municipal possa dar mais frutos do que tem dado até agora, enfim, resultados no fundo, não é? E os resultados aqui será arranjar a solução para aquele problema que, quando nós não esperamos, acontece alguma coisa com o deslizamento das barreiras. Ficarei este ponto por aqui, este comentário breve. Ainda um outro comentário sobre a inauguração do Museu de Arte Sacra que ocorreu na sexta-feira passada. Naturalmente que é louvável o trabalho da Diocese, do Governo e da Câmara Municipal de Santarém no sentido de levarem por diante aquela obra magnífica. Simplesmente, quer dizer, parece que aquela obra é uma obra que devia ser mostrada à população, às entidades, e não fica bem, não entendo como é que a cerimónia foi só para determinadas identidades e individualidades. Foi convidado? Eu ainda tentei arranjar um convite, mas como é tanto interesse, nem me responderam. Eu ainda tentei, mas ninguém me respondeu. Eu, por acaso, pensava que os ex-autárquicas, como é o seu caso, ou o José Marcelino, ou eu próprio, de vez em quando entrássemos aí nessa lista de convidados. Mas eu acho que, não sei se foi no tempo de Moita Flores, já foi no tempo de Ricardo Gonçalves, aparentemente terei sido banido da lista de convidados. Foi um vírus informático. Deve ter sido. Mas não, pior do que eu não ter sido convidado, ou o José Marcelino, ou o Carlos Rodrigues, mas pior do que isso foi uma importante obra da Diocese, financiada com quase 90% ou 90% de fundos públicos e, portanto, dos contribuintes, não ter sido possível, digamos que a população pudesse usufruir não só na sua inauguração, mas também do espetáculo musical de grande qualidade, segundo dizem, e foram impedidos até religiosas foram impedidas de assistir ao espetáculo e de visitar a inauguração. Portanto, isto é um contrassenso inaceitável. Não sei de quem é a culpa. Nossa não é de certeza, mas da Câmara, da Presidência da República e da Diocese há culpados e tem que ser dito que digamos que este início da apresentação do museu, que é importantíssimo para a cidade, para o concelho, para o distrito, e para a obra que está feita. Exatamente, é manchado por uma inauguração com todos estes problemas. E é louvável para a Igreja pela preocupação que teve em concentrar todo aquele capital cultural que existe, está bem disperso. De qualquer maneira, quer dizer, penso eu que os tempos que vão correndo, as coisas terem decorrido daquela maneira conforme contaram,
penso que não tem razão de ser. Mas, Carlos Reis, mas repara, desculpa lá, José, mas até parece, segundo o que eu ouvi dizer, que até as religiosas que estão em Santarém foram impedidas de entrar. Não tinha entrado. E, portanto, de resto, só dizer para os nossos ouvintes também ficarem a saber, havia cá fora um ecrã na parede lateral, quando se está de frente para o seminário do lado esquerdo, um ecrã com imagens do interior da Sé, enfim, da parte inicial da Sé, da cabeça, por exemplo, do transepto. Mas as pessoas que estavam, alguns circunstantes, também não foram muitos, que foram ao lar seminário, estavam à espera, como era normal, na perspectiva deles, de participarem naquela celebração e na visita àquele espaço, e não foi possível isso, não é? Pois, parece que não foi possível, já agora também é a minha opinião, parece que não foi possível e penso que o errado, o mau, é que esta inauguração foi feita pelo Sr. Presidente da República. Parece que não foi anunciada a sua visita, ninguém sabia que vinha e, portanto, é mau que num país o Presidente da República tenha medo do povo, tenha medo das pessoas e, portanto, a fachada do seminário fazia lembrar as manifestações junto à Assembleia da República. Havia as baias antes das escadarias e, portanto, o povo estava impedido porque Sua Excelência estava a inaugurar aquele museu. E, de facto, é muito mau quando o primeiro magistrado da nação tem medo dos seus enfim, concidadãos. E, portanto, provavelmente as pessoas não puderam assistir à inauguração para não incomodar Sua Excelência. E, portanto, Sua Excelência, se está preocupado com o país e com ele, ou se não gosta dos cidadãos do seu país, vá embora. Vá, não faz cá falta nenhuma. Desses, provavelmente há cá muitos e, portanto, nós não precisamos dele. Pode ir descansar. Olha, pode ir até lá para o Algarve, para aquela moradia da Coelha, parece que foi uma benesse que lhe foi oferecida. E, portanto, pode ir para lá, não há problema nenhum. Agora, é mau que a Igreja tenha também participado nesta falta de burocraticidade daquela inauguração. Eu subscrevo os comentários críticos, construtivos sobre a vinda do Presidente da República a Santarém e a maneira como isto foi conduzido e a maneira como é que foi conduzido toda a cerimónia. Eu subscrevo isso. Em relação, não leva mal, em relação à Casa da Coelho ou do Coelho, aquilo tudo, quer dizer, Mercedes, foram permutas, foram situações, não sei como isso foi discutido já discutido segundo nas instituições oficiais, problema das mais-valias, isso tudo, não há, por aí é difícil entrar. Agora, que as coisas que eu subscrevo, aquilo que está a dizer, em relação à visita do Sr. Presidente da República, e eu ser impedido, e toda a gente de Santarém, de ir ver e de participar daquele momento que todos nós gostaríamos de ter participado, isso é que eu critico. Há uma forma de redimir, de alguma forma, enfim, não sei como é que se pode... Eu acho que redimir já vai ser difícil, porque a Cantata Mundi, portanto, o espetáculo musical, já não deve voltar a Santarém. Provavelmente todos aqueles que não puderam entrar e assistir a este espetáculo não poderão fazer o que o Presidente da República podia fazer, que podia ir noutro sítio assistir a esse espetáculo, portanto vai ser difícil que se possa redimir tal coisa. Não podemos deixar, obviamente, de enaltecer o trabalho que foi feito pela Diocese para ter pela Câmara Municipal também. Sim, mas para ter este Museu de Artes Sacras, eu não sei se a Câmara participou. Não, a Câmara não participou, não, mas foi a Câmara que, se me permite... Não, diga. Justiça, foi a Câmara que congregou os esforços para que os valores viessem muito bem, então cumpriu a sua obrigação e ainda bem que aconteceu. Mas nós estamos a falar, digamos, de 80% de fundos comunitários, mais 10% julgo da Administração Central e 10% da Diocese. O mais importante também é que está em Santarém e pode ser visitado, espero eu, em condições aceitáveis para quem... Eu permito, nós vamos lá visitar. Nós vamos lá visitar, de certeza, apesar de não termos sido convidados agora para a inauguração, mas isso... E podemos pagar o bilhete, não temos nós, exatamente, como nós, se calhar, milhares de concidadãos que gostariam de ter ido. Agora, mais importante do que isso, eu queria pegar aqui num aspecto que o Zé Marcelino falou do novo banco e
e da saída da equipa dirigente do novo banco. Não estava alinhado, digamos, no nosso programa, mas as conversas são com mais cerejas e as conversas de Ribatejo também permitem isso. Estamos aqui a conversar entre amigos e a partilhar com os nossos ouvintes algumas das nossas preocupações. Mas eu julgo que a situação em que o país se encontra é de facto bastante preocupante. Infelizmente o Partido Socialista decidiu entrar num período de guerra interna e deu tréguas ao governo. Aliás, esta questão dos sítios e do caos na justiça demorou uma eternidade a que o PS viesse, digamos que, pedir a admissão da Ministra da Justiça, quando já os advogados, a própria bastonária, toda a gente já andava aí, digamos que, a falar nessa matéria. Mas isso mostra que este período de guerra interna, de divisão do Partido Socialista, veio dar uma trégua inimaginável ao governo e permitiu que se venham a fazer este tipo de acontecimentos sucessivos em várias áreas. Sem fiscalização e sem digamos que a comunicação social lá vai dizendo de vez em quando alguma coisa, também não tanto quanto nós gostaríamos, porque também sabemos que os mídia estão de alguma forma controlados, mas o que é certo é que o facto de uma equipa dirigente de um novo banco, ter sido escolhida pelo Banco de Portugal, está em funções há pouquíssimo tempo. 3 meses. E abandona, digamos que a direção do novo banco, isto é, algo vai mal, algo muito mal vai no reino. Vai custar caro. Não, a nós já nos está a custar caro todos. Aliás, quer os pequenos acionistas, quer os contribuintes, ninguém tem dúvidas de que a esses custa caro. E aos contribuintes, que não têm nada a ver relativamente a algumas matérias, ainda mais caro sairá. Eu achei que a decisão, ao contrário dos grandes especialistas, a decisão de criar um novo banco foi uma má decisão. Não me parece que fosse a decisão correta, nomeadamente para salvaguardar os contribuintes, mas não foi isso que o Governo entendeu, nem o Banco de Portugal, e portanto eles sabem muito mais disto do que eu. Agora, o que é certo é que este sinal que é dado com a saída da equipa do novo banco, enfim, nem sei se 3 meses em funções lá estão, que até estão menos. Nem isso. Pois, estão menos. Deixa ainda mais preocupado, digamos, que um cidadão comum. Não, e as razões evocadas. Exatamente. É porque eles tanto quanto me apercebi, a saída e a sua reação digamos, que tomam e a sua atitude é porque não concordam de maneira nenhuma com a estratégia delineada para vender. O que está em causa é venda mais rápida ou venda mais lenta. O processo parece que quando da criação do banco, ficou logo decidido que o banco seria vendido entre 6 meses e 2 anos. Portanto, não se percebe qual é a pressa neste momento para vender de imediato, porque de facto o banco neste momento não tem valor. Como é evidente, não tem valor. Há uma situação de algum receio até mesmo dos depositantes e dos clientes do banco, que estão numa expectativa e penso que não saiu, nos primeiros dias saiu de facto muito dinheiro, mas depois as coisas ficaram mais ou menos estancadas. Agora, com esta situação, seguramente pode vir a haver uma fuga muito grande de capitais. E se houver uma fuga muito grande de capitais... Aliás, o BPI já veio reconhecer que houve uma injeção de depósitos no BPI cuja origem principal foi do BES. Temos que terem atenção que o valor dos depósitos no banco, isto às vezes também é bom que nós saibamos, o valor dos depósitos totais no BES era de 38 mil milhões de euros. E, portanto, se as pessoas forem a correr retirar aquele dinheiro, é impossível, o banco não tem esse dinheiro para entregar, como é evidente, porque por isso pode criar uma situação muito complicada, e essa sim muito complicada, não só para aquele banco, mas também para o resto do banco e para o país. E portanto, parece-me que esta situação não é... Não estou, ou estou a ver as coisas ao contrário, ou então estou a ver muito bem. Mas para isto, de facto, parece que há dinheiro. Ou pelo menos não há medo de não haver dinheiro. Para as barreiras é que há. O problema, eu sou economista e, como eu disse há dias, eu sou técnico agrícola, já nem sei se qualquer dia os herbicidas... Semear batatas. Eu falo no milho. No milho, os herbicidas, os inseticidas, tudo isso vai evoluindo. Amanhã ou depois me perguntarem como é que se faz o milho, eu naturalmente não sei, quer dizer, as coisas evoluem.
Agora, vai à Agroglobal, eles explicam. Sim. O problema é este. Houve uma decisão, independentemente dela ser boa ou má, há que esperar. O que é certo é o seguinte: todos os portugueses estão a saber que quem regulamentava as atividades bancárias não o fazia nos últimos anos em conformidade. Aliás, o vice-presidente do Banco de Portugal, que tinha esse pelour da supervisão bancária, foi substituído. Portanto... E esta é que é a realidade. E, entretanto, houve esta decisão no banco, que foi o mês passado, né? Se calhar já devia ter sido há 2 anos, quer dizer, ela não acontece em cima agora, já vem de mais tarde. Bem, houve falta de acompanhamento da situação. E aí é que está o problema. A tomada da posição é sempre difícil. E quando este governo toma determinadas posições, porque este governo não é conservador, como dizem, é um governo que tem tentado e tem feito algumas coisas do reformismo. Carlos, o reformismo que eu vejo é cortar salários aos funcionários públicos. É cortar, quer dizer, confesso que essa reforma é a reforma dos cortes. Acabar a ideia do Carlos. Já lá vamos, deixa-me acabar o raciocínio. Deixa, com certeza. Deixa-me acabar o raciocínio. E além do mais, e já agora também, porque pegou nisso, eu vou-lhe dizer já, até tenho aqui os números, se quiser, a dizer, o governo, quer dizer, além de não ter feito cortes exagerados em determinados setores, nomeadamente do social, aumentou 90%, em todos os ministérios, aumentou as despesas correntes. Pois, mostra onde é que está o espírito do reformismo. Não for o aumento das receitas. Exato, é isso mesmo, Carlos. Concorda comigo? Concordo. Pronto. Se não fosse o aumento das receitas, desgraçados não estamos fosse o garrote que está a fazer aos portugueses no aumento dos impostos e provavelmente já tínhamos. Já lá vamos. De qualquer maneira, quando o Rui Barreiros e o Marcelino referem o problema da reforma da Justiça, naturalmente que isso traz grandes inconvenientes para a prática direta da função desses mesmos organismos todos. Todo o setor ligado à Justiça. Mas também é esperar para ver se o projeto em si, quando estiver implementado no terreno, se dá frutos ou não dá frutos. Mas eu não tenho nenhuma... nunca fiz nenhuma intervenção sobre a reforma da Justiça. Agora, o que eu digo é aquilo que estamos a assistir. Quando foi feita, o que diz que a reforma foi feita em cima do joelho. Então, eu não disse que foi feita em cima do joelho. Mas estou eu a dizer, eu é que estou a dizer. O que diz... As pessoas colaboraram, desculpa lá uma coisa, as pessoas colaboraram. Até porque houve uma série de pessoas ligadas a apoiar o trabalho da reforma até há pessoas que nem são do Partido Social Democrata, são técnicos competentes, são de outros partidos, mas que deram essa colaboração. Pronto. Mas o que está em causa é a forma como foi feita. Portanto... neste momento os tribunais estão a funcionar no século XIV. Portanto, há de haver situações complicadas. E isso deve ter responsabilidade política, o que está agora aqui em causa. Deve ter responsabilidade política ou não? Desculpa lá uma coisa. Toda a gente critica, comenta que não há justiça, é impositiva de uma série de situações. Houve uma opção da senhora Ministra e do Governo. Vamos deixar poisar as situações. Porque qualquer reforma que se faz, ela é perturbante. E mais, nós temos um país somos conservadores, por natureza. Somos conservadores, nós não gostamos de mudar. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu estou contra e, portanto, nunca fui a favor daquilo que é a desertificação do interior com o fecho de escolas. Mas deixe-me dizer isto, mas quando foram fechadas uns milhares de escolas ao longo deste país, houve resposta imediata para a colocação daquelas crianças. Portanto, não houve problemas em termos do ensino daquelas crianças. Portanto, e aqui o setor bloqueou. Foi pensado, o setor não bloqueou. Neste momento, o setor da justiça, que é importantíssimo em qualquer democracia, bloqueou. Então, isto não pode ser assim. Já agora, em relação ao processo do Partido Socialista, não veio prejudicar nada. Isso só veio trazer valor acrescentado à democracia. Eu não estou a dizer que veio prejudicar, veio beneficiar o governo e os partidos da governação. Claramente. O Partido Socialista está a dar uma lição de democracia. Mas isso eu não tenho dúvidas sobre a democracia e sobre quem dá lições. Agora, o que eu também não tenho certezas é que este processo
acabou por ser um processo que facilitou a atividade governativa e os partidos que constituem, exatamente, que constituem a maioria. Aliás, o tempo de antena dos dois partidos da coligação já está parcialmente feito, basta irem buscar alguns extratos daquilo que tem sido dito durante esta campanha eleitoral do Partido Socialista para poderem usar, ganhe quem ganhar, no dia 28. Mas já agora, voltando atrás, só para lembrar que Marinho e Pinto, acho que é assim que ele se chama, o senhor que era bastonário da Ordem dos Advogados, pediu várias vezes a demissão da Ministra da Justiça por várias razões. Agora anda caladinho porque, segundo o que ouvi dizer, anda a preparar um novo partido. E isto mostra bem aos nossos ouvintes... Ontem ele dizia que ia criar um novo partido. Mostra bem para os nossos ouvintes verem o que é o populismo. Aí é que é culpa do PS, do PS e dos partidos atuais, porque criam situações, por incapacidade de dialogar e de fazerem as coisas, criam situações e abertura para aparecerem fenómenos iguais ao Marinho. Mas os fenómenos aparecem porque as pessoas votam neles. E repare no seguinte, este senhor candidatou-se pelo MPT nas europeias, numas eleições que são normalmente eleições que permitem que os pequenos partidos tenham maior representação. E foi eleito eurodeputado. Aliás, o movimento Partido da Terra elegeu 2 eurodeputados. Portanto, que se fossem outros partidos, Jesus, o que é que seria? Mas pronto, 2 eurodeputados. E agora, pouco tempo depois da sua eleição, Marinho Pinto vem anunciar... pediu admissão e passou a independente. Exatamente. E vem anunciar que vai criar um novo partido. Se fosse outra pessoa, de outro partido qualquer, fizesse isto, Jesus... O que não seria, mas como é uma pessoa, enfim, que agora anda aí de alguma forma, é aceitável, essas coisas são todas aceitáveis. Isso para os lobbies políticos de determinados partidos é importante, porque dividir dá mais votos para o outro lado. Isso tem uma intenção. Mas eu chamo a atenção é que os nossos ouvintes e todos nós devemos refletir sobre estes epifenómenos que aparecem na política, que se aproveitam do descontentamento, de algumas frustrações. Exatamente. E depois vivem à conta disso. Essas frustrações de culpa das pessoas que não fazem as coisas que devem ser. Em geral, a televisão constrói estes mitos todos. E isso passa-se um bocado também nas eleições internas do Partido Socialista. Que teremos que... Vamos começar. Podemos começar já. Tempo, Nelson? A metade. Okay. Eu ia já agora para dizer e ficar de nota de rodapé que o Financial Times também considerou o processo BES como dos piores da Europa. Então não sou só eu. Sim, e que fez um depoimento, enfim, uma reportagem jornalística em que não abona muito em relação a esse processo. Tal que diz que é o salgado de tralha, não é? Exatamente. Até é exatamente. Mas pronto, era só essa nota de rodapé. Podemos disso, como disse. Mas isto ainda não vai no meio. Sim, estima-se que não. Ainda não vai no meio. Infelizmente, e tem repercussões brutais ao nível internacional e as locais, e tem ramificações fabulosas. Mas eu não quero... Sim. Mas vai querer falar do assunto que nos mobiliza também hoje aqui, a análise das propostas dos partidos políticos do Distrito de Santarém, PSD, PS e CDU, os seus comentários em arranque de conversa deste tema. Isto tem a ver com juntar os programas dos partidos, fazer uma pequena análise, não é coisa fácil, mas de qualquer maneira vamos tentar. Um exercício que todos quiseram. No sentido até para alertar, com o objetivo de alertar os militantes dos partidos, que por vezes são militantes, é como os sócios das coletividades, são sócios, mas nunca lá vão. Carlos, desculpe lá, só interrompê-lo, não quer cortar o seu raciocínio, é só para dizer que eu tenho que fazer uma declaração de interesse. É que eu, nesta coisa do PS, tenho interesse. Sim. Claro, eu sou, digamos que apoiante de António José Seguro, fui apoiante e sou apoiante de António Gameiro no Distrito, fui o cabeça de lista de Santarém na lista de delegados ao Congresso e, portanto, a minha visão das coisas, aquilo que eu vou dizer, obviamente que não será imparcial, como eu gosto de ser. Que a moção de estratégia Santarém no rumo certo. Exatamente, eu gosto de ser o mais imparcial possível, mas enfim, convém que os nossos ouvintes fiquem a saber que sobre esta matéria eu tenho que dizer, eu vou comentar de certeza. Do PSD, vou comentar de certeza. De fazer, se é permitido, uma comparação. No fundo, cada um de nós tem a sua declaração de interesses no mesmo sentido. Obviamente, nos identificamos, cada um de nós, mais com aquele, uma moção do com outra. Sem dúvida. Carlos Rodrigues, eu alinhei aqui umas pequenas palavras de introdução ao tema, que é difícil, não é fácil.
E os grandes partidos abdicaram do debate democrático interno. Aliás, tanto que é assim que o Partido Socialista resolveu, e bem, trazer cá para fora o debate para o partido. Já não se pode inscrever, já passou o tempo. Epá, não, mas eu também. Foi até sexta-feira passada. Mas num momento delicado como aquele que estamos a passar, é um dever alertar e comentar estas situações. As atuais estruturas partidárias algum dia serão forçadas a fazer uma autocrítica. Aliás, dentro do PS já estão a fazê-lo. Espero também que dentro de pouco tempo o Partido Social Democrata faça essa mesma análise. E os outros partidos. O divórcio da classe política e os portugueses tem sido mais que evidente. Assim, em vez do debate de ideias, tão urgente na época das indefinições em que vivemos, o modo de estar do militante comum na vida partidária obedece a um plano de vida onde as necessidades imediatas, a garantia do emprego, a dependência do favor, aconselham a ser fiel ao alinhamento em que se colocou. A carreira do militante de base é precedida do padrinho a quem o aprendiz de político se dedica afanosamente e para quem já terá dado algumas provas de acumulando fichas e sindicatos de votos, alimentando as dependências e a lealdades que o seu cacique foi construindo com os profissionais dos aparelhos dos partidos que eu quero referir concretamente ao Partido Social Democrata e ao Partido Socialista. O do Partido Social Democrata, por assuntos que eu tenho conhecimento direto dentro do partido, e naturalmente em relação ao Partido Socialista, por alguns assuntos que têm vindo hoje em dia, não sou militante do partido, como sabem, mas que os assuntos que têm vindo à coação da comunicação social. Não é aceitável que os partidos e os seus líderes, os seus conselhos de fiscalização, nomeadamente como é o caso que vou referir agora, que se escondem em questões técnicas para permitir que os sindicatos de votos dos partidos paguem as cotas dos militantes. Ninguém paga cotas de alguém sem esperar alguma coisa em troca. Há situações que são comprometedoras. Em março deste ano houve eleições para os órgãos distritais do PSD e em setembro foi a vez do PS. Estas propostas aprovadas pelos militantes dos dois partidos, conjuntamente com o compromisso para valer aprovado pelos órgãos da CDU, marcarão as orientações partidárias para os anos 2014 e 2015 para a nossa região. Gostaríamos de salientar que os partidos têm projetos e, concretamente, este ano, por várias razões de ordem, o PS e o PSD apareceram com duas candidaturas, o que já não se verificava há muitos anos. O que, no meu entender e na minha ótica, acho que é construtivo haver várias ideias contrárias com determinados objetivos dentro dos próprios partidos. É construtivo. Reconhecendo mérito sobre os temas contribuindo para o estabelecimento da democracia participativa, não posso deixar de salientar que, passados 40 anos da democracia, os maiores partidos do Ribatejo tenham participado nas votações do PSD cerca de 1.400 militantes. Do PS, cerca de 1.500. Estas votações abrangem 21 concelhos e vivem nesta região, cheia de potencialidades e recursos, como é do conhecimento de todos, cerca de 490 mil pessoas. É para este dado que eu convido a uma reflexão dos números, que são irrisórios e refletem a falta de participação ativa, tornando as medidas necessárias e mais convenientes para inverter o isolamento da classe política. Porque no distrito central, numa região em que votam 1.500 militantes do PS, 1.400 militantes nos projetos, convenhamos que não têm representação numérica face aos 490 mil habitantes que aqui vivem. Não sei os números da CDU, mas quer dizer, não tenho conhecimento, mas de qualquer maneira não andaremos muito longe também destas situações. Se, de um modo geral, todos os programas destes partidos apontam e levantam vários problemas e limitações que estão na região e continuam a ter, na área da saúde, do ensino, sociais e a falta de infraestruturas que limitam e estrangulam o nosso envolvimento e que, de um modo geral, eu não ponho em causa. Depois da leitura das várias propostas, eu coloco à consideração dos meus companheiros de partido que verifiquei uma grande preocupação ao conservadorismo que os partidos têm para com um projeto viável para o Ribatejo, tendo em conta a redução dos organismos e de instituições que promovem e apoiam as populações, diminuindo deste modo as despesas.
planeando a atividade intermunicipal que permita políticas concertadas com todos os municípios da região e uma boa articulação com o Governo Central. Não há representatividade dos militantes em relação aos 490 mil habitantes? Claro, isso é militante quem quer. Eu acho que, no caso da CDU, eu confesso o meu desconhecimento da organização, até porque não é tão, digamos que não é tão visível na comunicação social a organização interna, e depois o José Marcelino pode explicar aqui um bocadinho melhor aos nossos ouvintes como é que funcionam, digamos que as eleições distritais e como é que isso, os líderes distritais. No caso do PSD e do PS, enfim, que têm maior visibilidade do ponto de vista mediático, eu julgo que estes números que o Carlos Dias avançou, que são números reais, portanto, são números da comunicação social, são números reais, têm a ver com aqueles que efetivamente são militantes, o que mostram que, de facto, aquele monstro dos partidos políticos, que muitas vezes é colocado em cima da mesa, aliás, que só interessa aos poderes económicos, porque é preciso dizê-lo, que os poderes económicos só têm interesse é que os partidos sejam frágeis e que tenham cada vez, enfim, mais pés de barro para nascerem depois Marinhos e Pintos e outros tais que aparecem por aí, que esse centão não dão cavaco a ninguém, nem aos partidos dão cavaco, porque é conforme nos dá jeito, e como se viu agora. E eu não tenho nada contra o senhor do ponto de vista pessoal, mas as suas atitudes são claramente de aproveitamento da corrente. E, portanto, ter 1.500 eleitores nas eleições distritais do Partido Socialista é obviamente pouco. É obviamente pouco, até porque há mais militantes. E, portanto, houve alguns militantes que não participaram. É o caso do PSD. Exatamente. Não participaram. Não vou divulgar o número. Exatamente. Que não participaram no ato eleitoral. Mas também há aquela questão das cotas, porque neste momento só as pessoas só podem, digamos que, votar e ser eleitas se tiverem, digamos que, as cotas em dia, o que também a própria crise não é alheia a que as pessoas tenham que fazer opções sobre aquilo que têm sobre o seu rendimento disponível, e, portanto, isso também acaba... Rui, você tem razão, mas não, quer dizer, é de tal maneira a dimensão, porque, independentemente... Não, mas o que eu acho, deixa-me só concluir o meu raciocínio, o que eu queria dizer é que, portanto, é um número reduzido que escolhe, e também é um número reduzido que depois disponibiliza, e por isso é que a questão da alteração do sistema político é uma questão importante. Não deixa de ser interessante nos debates agora que ouvimos entre António José Seguro e António Costa ter dito que não havia grandes novidades e que ele próprio já tinha apresentado uma reforma do sistema político quando era Ministro da Administração Interna, mas o que é certo é que nunca houve reforma nenhuma desde que nós, enfim, andamos aqui na vida política. E por isso, eu julgo que é necessário, para bem da democracia, é necessário que haja mais participação, mais abertura e maior transparência. E esta forma que o PS arranjou de umas primárias eu não sei por mais simpatizantes resolve esse problema? Eu não sei se é a melhor forma. Certo é muito importante. Que essa do Partido Socialista, se o Rui Barreiro me permite, foi muito importante e pode ser um caminho. Certo é que levará os outros partidos a fazer o mesmo? É provável, mas certo é que ao contrário do que muita gente diz por aí, que é anticonstitucional, houve até militantes do Partido Socialista que fizeram chegar ao Tribunal Constitucional para impedir as primárias, e aquilo que foi dito foi que não havia nenhum impedimento em que se pudesse chamar, digamos que, simpatizantes que se inscreviam como tal a pronunciar-se. Eu julgo que todos os mecanismos que aumentem, que alarguem a participação dos cidadãos na decisão daquilo que é o seu futuro comum são importantes. Há até quem defenda que nós hoje devíamos utilizar mais a internet, os métodos à nossa disposição, para participarmos mais ativamente nas diferentes decisões e, portanto, podermos, sobre algumas matérias, referendar, ainda que eletronicamente, sobre alguns assuntos e obrigar os cidadãos a participar. Na minha opinião, é essencial que os partidos tenham condições para eles próprios se abrirem à sociedade e criarem condições para quem quer participar, participe. Agora, não podemos considerar que essa participação ou essa abertura vai trazer assim uma enormidade de participantes, porque basta olhar para a nossa realidade. Nós, quando falamos da abstenção nos diferentes atos eleitorais, temos que pensar também porque é que as pessoas se abstêm, e no caso da participação dos partidos políticos também temos que pensar porque é que as pessoas não participam. Provavelmente é preciso melhorar o funcionamento interno dos partidos, é preciso dar maior transparência para que também haja mais gente que queira participar. Por outro lado, ser cidadão de corpo inteiro dá trabalho, porque, repare, nós, quando queremos pronunciar sobre algumas matérias, temos que ler os assuntos, temos que estudar,
temos que trabalhar, não podemos limitar-nos a ler os jornais, nem a ver os títulos, coisa que infelizmente muitos parece que fazem, porque a gente vê aí às vezes cada comentário. Mas provavelmente só vê aí no escaparate, nem o jornal compra. Exato, não, essa também é verdade, é que se ao menos comprassem o jornal e lessem já não era mau. E portanto, ser cidadão de corpo inteiro não é apenas dizer mal no café, não é apenas, é fazer isto que nós estamos aqui a fazer, é de alguma forma ter opinião e obrigar a refletir sobre as matérias, e isso também julgo que tem muito a ver com o nosso nível de, ainda, o nosso baixo nível de participação democrática. Eu considero que o país, depois do 25 de Abril, evoluiu em muitas matérias, massificou a educação e bem, mas se nós hoje formos olhar, mesmo para as pessoas que são licenciadas, se formos olhar para os hábitos de leitura, para o consumo de jornais, de livros, infelizmente chegamos à conclusão de que ainda temos muito que caminhar. Há países que têm o PIB... A sua professora não pode estar em todo lado. Pois é, essa é que é essa. E o Gulbenkian também não. É verdade, tem toda a razão, mas que foram importantes, mas hoje as autarquias tinham algumas responsabilidades nisso e as escolas também. Aliás, eu julgo que... E as autarquias têm feito esforços. Não, eu também não estou a dizer o contrário. Aliás, nós em Santarém fomos inovadores, o inglês, a música, começaram por aqui, quer dizer, ainda antes de se ter decidido jornalizar, já nós fazíamos isso em muitos sítios, e nós aqui em Santarém até temos muitas outras coisas de qualidade que nem sempre são aproveitadas. Do ponto de vista da matéria cultural, nós temos aqui em Santarém disponível. Olha, tivemos agora recentemente o Festival de Folclore dos Celestino de Graça, que é um evento internacional com uma dimensão quase única. E para além disso temos uma série de festivais de folclore que corre e com sucesso. Exatamente. Mas temos música, temos o Conservatório de Música de Santarém. Os meus amigos já sabem e há muitas pessoas que também não sabem. O Festival Internacional de Folclore Celestino de Graça, conjuntamente com o de Confalães, foram fundadores da maior organização. Exato. 1970. O CIOF. A CIOF, foram fundadores do CIOF. Por conseguinte, além disso... Não, mas é importantíssimo. E nós até temos alguns exemplos para dar que podiam ser aproveitados. Isto é, há cidadãos, nós temos o Centro Cultural Regional, temos digamos... que está a funcionar bem, muito bem. O Círculo Cultural Escalavitano, enfim, bem ou mal, temos ainda um conjunto de cidadãos que se envolvem nas atividades culturais, desportivas, e que mesmo assim dão de si, enfim, fazem isso também é exercício de cidadania. Na participação ativa dos partidos políticos, eu julgo que há ainda um longo caminho, mas que esse caminho só será feito efetivamente se nós melhorarmos a disponibilidade para a educação, e nesse aspecto eu julgo que há aí duas ou três coisas importantíssimas. Eu provavelmente vou ter que sair antes de terminarmos o programa, estou um bocadinho atrasado para um outro compromisso, mas não queria deixar de dizer que a educação é essencial e nós temos que trabalhar nessa área. Recentemente eu escrevi um pequeno artigo que saiu aí na rede regional a propósito da disponibilidade de meios financeiros e daquilo que os pais têm que arcar quando começa o ano letivo. Estamos no início do ano letivo, sim. E portanto cada pai tem que gastar mais do que metade do ordenado mínimo nacional por filho para pôr em condições de os jovens poderem... Ora, isso não é aceitável num país como o nosso, que necessita de promover a educação. Já era tempo de nós conseguirmos, e aí isso provavelmente era um aspecto essencial, nós conseguirmos que os livros, por exemplo, não fossem das pessoas, mas fossem das escolas, e que os pais não tivessem que fazer esse esforço financeiro todos os anos. Eu sei também que há quem diga que nós não gostamos muito de usar coisas usadas, estamos até um país em que as pessoas gostam mais de comprar um carro novo do que comprar um carro usado. É questão de hábito, não? E temos assim alguns hábitos. Mas os hábitos também se alteram. E tenho a certeza absoluta que se fizéssemos isso, se os livros fossem das escolas e não dos alunos, e passassem todos os anos, ou durante um X tempo, para os outros alunos que vêm a seguir. E se, por outro lado, as autarquias e as escolas obrigassem, de alguma forma, a que os alunos lessem livros, os próprios encarregados de educação, quando vão à escola, tivessem que levar uns livrinhos para fomentar, porque nada melhor do que o exemplo. E por isso, eu julgo que os partidos políticos têm que, para terminar, têm que dar exemplos. E dar exemplos significa que não é só nos atos eleitorais que se tem que apelar à participação dos cidadãos. Não. É durante... No dia-a-dia. Exatamente. É durante o seu funcionamento que tem que se realizar iniciativas não fechadas, não opacas, mas iniciativas abertas à sociedade civil que os permita participar. É claro que se eu realizar uma iniciativa na sede do Partido Socialista, algumas pessoas sentir-se-ão, enfim, mais suscetíveis de não ir lá. Mas se eu fizer noutro local, e há tantos locais em Santarém onde é possível, se calhar teremos lá mais gente. Aliás, o Carlos Rodrigues
Rodrigues é um exemplo que participou em algumas iniciativas abertas à população de outros partidos. Exatamente, de outros partidos. Sobre a Instituição Técnica Nacional. Exatamente, mas há, isso é essencial que se faça até fora dos períodos eleitorais. E, portanto, eu julgo que é muito importante as moções, que é muito importante os textos, era importante depois fazer o balanço e ver do que se disse e que se escreveu, o que é que foi concretizado, mas para mim, Nelson, respondendo à tua questão, é essencial que a prática dos partidos políticos melhore e que seja aberta entre atos eleitorais. Zé Marcelino, sobre este assunto? Vamos ver. Ou outro assunto? E porquê? Porque foi lançado esse repto para saber como é que é na CDU. Na CDU não, porque a CDU, de facto, em termos de coligação, não, portanto, ela extingue-se no momento do final de cada ato eleitoral. Portanto, mas eu não sou militante do Partido Comunista e, portanto, mas sei mais ou menos como é que funciona, portanto, as organizações regionais e distritais do Partido Comunista, até porque já fui convidado algumas vezes a assistir às assembleias e, portanto, sei a forma, portanto, não é uma... São formas diferentes de fazer... Sim, modelos diferentes de funcionamento. Portanto, de eleger, portanto, até os seus membros. Portanto, as conselheiras fazem, portanto, cada uma delas levam os textos, levam os documentos e as pessoas. E há uma organização, há uma assembleia da organização regional que discute, e estes documentos que, portanto, nós temos aqui para discutir, e, portanto, são discutidos lá, são elaborados lá e são levados, e as pessoas são eleitas, portanto, o executivo da organização regional, neste caso de Santarém, é eleita nessa Assembleia, onde participam todos os conselhos que estão... De outra forma, é semelhante aos outros partidos, não é? Portanto, digamos que é uma participação direta e não uma participação em termos de pôr lá o papelinho do voto. E, portanto, são formas diferentes, não sei se são melhores ou são piores, são a forma que existe, são a forma como existe e, portanto, pelo visto, funciona bem. Mas há, já agora, para avançarmos as coisas, há para o Distrito de Santarém, nas propostas, curiosamente, quer do PSD, quer do PS, quer do PC, portanto, neste caso, de desenvolvimento do Ribatejo e desta zona, que são muito coincidentes. Aliás, elas são quase... Os principais problemas do distrito são transversais às três propostas. E, portanto, se elas existem, se isto existe, se esta decisão, se estas pessoas pensam todas da mesma forma... Porquê é que depois não fazem? Porquê é que não fazem? Porquê é que isto não faz? Porquê é que depois não acontece? E, portanto, efetivamente, o país existe só em Lisboa, o que é mau, ou então deveríamos ter outro tipo de organização. E embora não apareça isso nas moções do PSD, mas nas do PS e da CDU, e neste caso aparece a regionalização como uma fórmula de resolver mais localmente os problemas, porque se estas situações que estão identificadas para o Distrito de Santarém, que todos os partidos identificam, todos os militantes daquelas organizações identificam como principais problemas e principais, quer os bons, quer os maus, portanto as situações más, quer as situações boas, e aquilo que deveria ser feito, se houvesse efetivamente uma regionalização, se as pessoas fossem mais donas da sua decisão, provavelmente em cada um dos distritos far-se-ia aquilo que as pessoas analisaram como necessidades desse distrito, ou dessa região. E, portanto, provavelmente o país teria muito a ganhar com isso. Tem outros inconvenientes, também sabemos que tem alguns inconvenientes, mas que têm que ser limados. Portanto, nós sabemos quando se fala na regionalização, aparece sempre à cabeça o problema da Madeira e dos Açores. Pronto, não tanto dos Açores, mas como o problema da Madeira. Porque, de facto, aquilo é uma situação que não deveria acontecer, mas que temos vindo a deixar que aconteça. Agora, mas se pegarmos no outro ponto, a Madeira desenvolveu-se extraordinariamente, fez montes de obras que não faria se não fosse uma região autónoma. Sem dúvida. Seguramente. E, portanto, se isto é assim, se na Madeira foi assim, é verdade que teve algumas situações menos boas pelo tipo de pessoa que está à frente, mas se houvesse essa regionalização, seguramente muitos dos problemas identificados pelas três forças políticas que nós aqui representamos estariam seguramente a ser executadas
não todas de uma vez, obviamente, não haveria condições financeiras para isso, mas seguramente maior entendimento entre as forças políticas. Porque, no fundo, estão identificadas e estão claramente definidas em cada um dos casos o que é que o Ribatejo tem. Eu vejo ali transversalmente como o Val do Tejo, o Val do Sorreia, a agricultura, a agroindústria, os problemas da linha do caminho de ferro, os problemas das estradas da A23, do IC13 que não foi acabado, do IC10, e portanto todos estes problemas estão identificados nas três forças políticas, e portanto era importante. Provavelmente aqui a regionalização tinha um papel muito, muito, muito importante para podermos dar um salto qualitativo naquilo que é o desenvolvimento do país no seu todo. Carlos Rodrigues, comunga desta análise ou tem alguma... O caso que eu coloquei quando fiz a minha intervenção no sentido que aquilo que era conservador, no meu sentido, e que também subscrevia a maioria dos problemas que estão comuns a todas as infraestruturas, a saúde, há dificuldades, há constrangimentos de várias ordens, que estão todos, como disse bem o Marcelino, refletidos aqui nos programas, mas o problema mais importante, no meu entender, é que não se faça e não se concentre isto num determinado local e num determinado órgão. A dispersão de esforços que se fazem no Ribatejo, nomeadamente na comunidade intermunicipal da Alzíria e na comunidade intermunicipal do Médio Tejo, estão a trabalhar cada um para si, quando não têm necessidade nenhuma de trabalhar cada um para si. Podiam trabalhar em conjunto. Para a região aparecer como única. Que hoje em dia, que são o próprio privado, as instituições privadas, a dinâmica económica funciona hoje num grande cluster que trabalha na área do Ribatejo, numa região que é mais alargada do que a delimitação das CIM. Quer dizer, a estrutura do Ribatejo, em termos de políticos, está dividida em duas. Sim. A economia está centralizada numa região que existe e que é conhecida desde 1330, que é o Ribatejo, que é uma unidade única territorial, que começa em Abrantes e acaba aqui em Vila Franca. Quer dizer, e que não se justifica de maneira nenhuma, está dividida. Por isso é que eu disse que há aqui, da parte dos partidos políticos, conservadorismo no sentido de alteração das situações, porque cada um também quer a sua capelinha. Por outro lado, independentemente da regionalização, como sabem, foi referendada e o povo rejeitou a regionalização, a gente tem que respeitar. Se a gente tem que respeitar a Constituição e as deliberações, para os ordenados, para os vencimentos e para o Tribunal Constitucional, também temos que respeitar. A gente está condicionado a essa situação. A regionalização não era obrigatório fazer o referendo. Portanto, a Constituição previa... Por isso foi feito o referendo. Não, o referendo não era necessário ter sido feito. Podia avançar para a regionalização. Mas quer dizer, mas todos sabemos porque é que foi... O problema é, quer dizer, a CDU pensa de uma maneira, o PSP pensa de outra, e eu sou pela regionalização, mas não desse modo. Eu sou pela descentralização. Por isso é que mas a partir dos municípios e não de uma região... Exatamente, o que eu sou. Aliás, quer dizer, há aqui caminhos interessantes nas moções, nomeadamente na proposta há várias, mas no modo geral, aquela que eu gostei de ler e com mais objetividade, que é da Ministério Albuquerque, mobilizar o Ribatejo, afirmar a confiança, ela põe realmente o dedo da ferida, que tem a ver que não se pode, de maneira nenhuma, estar aqui ligado à CCR, ao Val do Tejo, por causa do plano de desenvolvimento, não se pode ir buscar os fundos comunitários com o Alentejo e ao centro, há que concentrar e há que criar uma nova unidade, porque a gente, através do menu 3, pode fazer a unidade do oeste da Alzíria e de Leiria pode-se formar aqui com uma regionalização, com uma descentralização, com uma eleição direta do presidente dessa comunidade que legitima, porque realmente a senhora, eu quero referir aqui, ela diz que não há legitimidade democrática para defender esses princípios. Conseguindo, porque entendo que deve ser, com toda a certeza, criar um outro governo dentro do central e local é complicado. Também, e só para terminar este raciocínio, vejo também a necessidade da diminuição das freguesias e dos concelhos
no sentido de um debate alargado. Pois isso já, para terminar, só porque há pouco não falei, e tem a ver com a participação dos cidadãos neste caso, na vida política e nos partidos políticos. Naturalmente que as pessoas não são obrigadas a ser militantes de nenhum partido ou participarem nas reuniões dos partidos, mas a política são todas as atitudes que nós tomamos em relação a cada dia. E, portanto, nós, não política partidária, mas política no sentido mais vasto. Nós podemos ser participantes, podemos ser atuantes e podemos influenciar os partidos, porque se tem a nossa opinião, se a opinião de cada um de nós, não diretamente relacionada nos partidos políticos ou nas reuniões em que os partidos fazem, mas se nós emitirmos a nossa opinião e se as opiniões forem muito grandes, naturalmente, forem muitos, todos nós emitirmos opinião, naturalmente que os partidos veem-se obrigados a beber também um pouco da opinião dos cidadãos. Agora, nós não nos podemos cingir apenas, e cada vez infelizmente são menos, a fazer o ato de votação. Tem que ser o ato de votação, cada vez mais, todos a decidirmos, mas também temos que participar ativamente na sociedade civil e na sociedade e na política deste país. Só assim é que eu entendo um cidadão a tempo inteiro. Todos somos políticos, depois partidariamente é que podemos ter opções. Claro, obviamente. Nós perdemos, eu também sou responsável. O programa tinha como base a discussão e o iniciar o tratamento, visto é um problema, não se pode discutir aqui meia hora nem 10 minutos, claro. Tem pano para mangas. Claro. De qualquer maneira, o programa foi um bocado desvirtuado e da minha parte o objetivo não foi conseguido. Somos 10 porque perdemos, eu próprio também. E podemos voltar deveríamos, ficava aqui a sugestão, deveríamos voltar a este tema, tanto mais que no próximo dia 21, no próximo dia 21 já estava convidada desde julho a senhora Presidente da Câmara Municipal de Abrantes. E atual Presidente da Associação de Municípios do Médio Tejo, e é nessa qualidade que já tínhamos convidado no mês de julho, e ela vai estar aqui no dia 21. Também teremos a oportunidade de desenvolver este tema, mas de qualquer maneira há aqui matérias, independentemente, como o Marcelino diz e bem, que há assuntos que são transversais, há outros que não são, e era importante. E podemos se não éramos todos iguais, não é óbvio que não. Este tema é importante, da minha parte, as coisas deveriam ter tido, o programa devia ter incidido mais neste tema, mas o nosso gosto da cidade teremos ocasião. E o nosso gosto de falar nas coisas. Claro. Perdeu-nos um pouco o nosso objetivo. Fica essa análise também, este programa, ficamos hoje por aqui, não temos mais tempo. Conversas Ribatejo, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro, foi o programa desta semana, destas Conversas Ribatejo. Esperemos que haja uma boa semana para todos os nossos ouvintes, para nós próprios também, e façam o favor de ser felizes. Até para a semana.